Quero convidá-los para nós orarmos ao nosso Deus. Vocês podem juntar as suas mãos, fechar seus olhos, nós oramos. Querido Deus, nosso Pai, estamos em Tua casa nessa manhã, e aqui estamos recebendo o Teu amoroso e gracioso perdão. Ao meditarmos na Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui, como nosso professor, nos ensinando essa palavra e também nos ajudando a viver e praticá-la no dia a dia de nossas vidas. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, vocês já pensaram sobre tudo o que vocês possuem? Muito? Pouco? O que vocês possuem? Na verdade, depende. O muito ou o pouco depende com aquilo que nós comparamos. Se vocês perceberam nos textos que nós ouvimos do Antigo Testamento e também do Evangelho, 1 Reis e Marcos, falam de duas viúvas e que tudo o que elas tinham era muito pouco. A situação das viúvas não era fácil, nem no tempo do profeta Elias, e nem no tempo de Jesus. Até o texto aqui, no começo, quando Jesus fala dos escribas, ele diz que eles devoram as casas das viúvas. O que é isso? As viúvas, quando elas não tinham bens e quando elas não tinham posses, elas passavam muita dificuldade. E quando tinham, os escribas praticamente as obrigavam a dar suas ofertas, a dar tudo para eles. Por isso o texto diz que devoram as casas das viúvas. Especialmente quando, nesse contexto, a identidade da família, ela era sempre firmada na figura do homem. E quando as viúvas então perdiam, aliás, as mulheres perdiam seus maridos e ficavam viúvas, essa situação ficava muito delicada. No texto de 1 Reis, quando Elias pede água àquela mulher de Sarepta, e ela sai para buscar água, e ele a chama e diz: traga também um bocado de pão. Aquela viúva faz um verdadeiro desabafo, pois ela vai dizer da sua situação, da sua realidade, quando ela diz assim: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Não tinha como dar um bocado de pão ao profeta. E aí ela diz: tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Um desabafo trágico, desesperador. O interessante é que quando Deus havia ordenado para que Elias fosse até Sarepta, lá no começo do texto, no versículo 9, ele diz assim para Elias: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidão,
e fique por ali. Ali ordenarei a uma viúva que dê comida para você. Se nós pegarmos o desabafo da viúva, e essa palavra, nós vamos dizer, são duas pessoas diferentes. Ela não está sabendo do que está acontecendo. Mas é a mesma pessoa. O que isso mostra para nós? Que quando a pessoa tem falta, tem necessidade, a angústia a leva a esse desespero. Todos nós passamos por isso. Quem de nós já não teve uma conta para pagar e não tinha o recurso? E aí se escabela todo, dizer, onde que eu vou arrumar para pagar? Aí faz 1000 ginásticas para conseguir fazer isso. Essa era a realidade dessa viúva. Ela estava de fato e de verdade numa situação bastante delicada. Mas o pouco que ela tinha, que era tudo que ela tinha, foi o suficiente para aquele momento. Porque quando dependemos de Deus, tudo é pouco. O texto nos mostra que nada faltou para ela. Ela fez a comida, ela se alimentou, o seu filho se alimentou, o profeta se alimentou. Aliás, o texto diz, ela e os da sua casa se alimentaram por vários dias. Aí nós temos a outra viúva, que é do relato de Marcos. Essa está numa outra realidade, numa outra situação. Ela está indo ao culto, ela está indo à igreja. E ela leva uma oferta. E Jesus está ali na caixa de ofertas, o gasofilácio, né? Como diz na linguagem a outra, a revista atualizada. O gasofilácio, aquela caixa onde colocava as ofertas, que ficava na entrada da igreja. Que é o nosso prato de ofertas. Como se o prato estivesse aqui sobre o altar, Jesus então ia se parar do lado do prato, aí a igreja, o povo, ele diz assim, as pessoas estariam colocando as ofertas e Jesus olhando. O texto diz, Jesus observava, e esse observar, essa palavra que está sendo usada aqui, é um olhar atento e contínuo. Ele fica ali de olho mesmo, né, olhando o que está acontecendo. Jesus olha, na verdade, o modus operandi daquelas pessoas, daqueles ofertantes. E aí, diz o versículo 41, diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ele diz, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Uma palavra que o tesoureiro gosta de ouvir, né? Muitos ricos depositavam grandes quantias. Legal, o tesoureiro diz, tá de boa, vai ter dinheiro suficiente. Não vai faltar. Mas o que Jesus olhava? As quantias? Não. Jesus não olha as quantias. Jesus olha o coração daqueles ofertantes. E aí Jesus usa esse exemplo da viúva pobre para chamar a atenção aos seus discípulos e chamar a nossa atenção também sobre a forma como se dá as ofertas. Como as pessoas faziam para dar as ofertas. Não importa a quantia. Esse detalhe Jesus não coloca na mesa. Ele apenas usa isso para mostrar com que espírito a coisa está acontecendo. Ele diz, vindo porém uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Pequenas moedas, essa podia ser talvez 5 centavos, 10 centavos na nossa realidade. Aí se o tesoureiro olhasse, né, matematicamente, disse assim, puxa vida, esses 5 centavos, esses 10 centavos. Se for assim, nós estamos quebrados. Né? Agora os ricos, eles deram grandes quantias, tá ok. Isso é
a forma humana de se olhar isso. Como é esse ofertar? Por que ela dá, a viúva pobre dá apenas aquelas 2 moedinhas? Aí Jesus então explica isso. Ele diz que a viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Mais do que todos os ofertantes. De novo, humanamente falando, matematicamente falando, não faz sentido isso. Por quê? Porque Jesus não olha quantias, mas Ele olha o coração das pessoas. Todos os ofertantes, diz Jesus, deram daquilo que lhes sobrava. E aí nós percebemos, e aí nós vemos o que está por trás, é o espírito como se davam as ofertas. A viúva, diz Jesus, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Porque quando dependemos de Deus, tudo é muito pouco. Dar tudo para o reino de Deus é efetivamente considerar pouco. Tudo aquilo que nós temos e se desapegar e doar sem apego às coisas, nunca daquilo que sobra. Mas, como nós sempre colocamos nas nossas ofertas, né, essas palavras, primícias, espontâneas, generosas e regulares, são princípios. Princípios. O que são primícias? A primeira coisa, a coisa mais importante, é assim que nós ofertamos. A oferta é a coisa mais importante para nós. Isso vem em primeiro lugar. Espontâneas, é do nosso coração. Ninguém deve ser coagido a ofertar. Se você não ofertar, não. Você tem que ofertar espontâneo, isso tem que sair do seu coração. Se você não oferta espontaneamente, tem alguma dificuldade, tem alguma coisa estranha à sua fé, e a oferta, na verdade, deveria ser deixada de lado, e nós devíamos nos preocupar, porque essa fé pode condenar, ou essa falta de fé pode condenar. Por isso a espontaneidade, ela é resposta de fé, generosa. Aí Jesus disse que aquelas 2 moedinhas foram mais generosas do que as grandes quantias. Por quê? Porque é a forma, é o espírito como aquela viúva ofertou. E nós também colocamos a palavra regulares, porque nós ofertamos regularmente, todos os meses. Sempre que Deus nos abençoa com nossas rendas, nós estamos ofertando. Pode colocar a outra de novo. Quando se dá sobras, normalmente o espírito e o pensamento e o sentimento que está por trás é de medo de faltar. A gente quer reservar, quer guardar, quer garantir, porque nós imaginamos que em algum momento pode faltar. O que é isso? Isso é quando o meu coração quer estar no controle das coisas. Eu preciso estar no controle, eu preciso estar bem tranquilo, saber que tudo vai se encaixar e se ajustar corretamente. Eu confio em mim. É confiança, na verdade, nos recursos. Aliás, vocês lembram daquele texto de Mateus 6? Quando Jesus fala ali das riquezas, quando ele diz, por que vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão se vestir? Ele diz, Deus não cuida dos pássaros? Deus não veste as flores com sua beleza? Ele diz, nem Salomão na sua glória teve mais do que
aquilo que Deus dá aos pássaros e às flores. Por que vocês estão preocupados com o que vão comer amanhã? O amanhã nem chegou ainda. Pensem no momento e confiem na providência e no cuidado de Deus. Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. É você colocar Deus no meio da sua vida e você de fato e de verdade depender de Deus. Ele diz, e todas as coisas vos serão acrescentadas, nada lhe faltará daquilo que Deus quer que você tenha. Não é que nada faltará daquilo que eu quero, mas daquilo que Deus quer para cada um de nós. Quando se dá tudo, nós transferimos a confiança daquilo que nós possuímos para quem é o doador de todas as coisas, daquilo que nós recebemos de Deus. Aquela viúva de Sarepta também deu tudo o que ela tinha, e que era muito pouco, porque ela disse, vou comer uma vez mais, e depois nós vamos morrer, eu e meu filho, não tem mais. Era muito pouco que ela tinha. Se comparado em quantia, mas ela estava na dependência de Deus. Ela confiou em Deus. Mesmo fazendo desabafo, ela fez aquilo que o profeta disse, porque o profeta disse, não tenha medo, faça o que for necessário. E aí o texto é claro, ele diz, a panela dela não se esvaziou mais, o jarro dela não se esvaziou mais do azeite. Ela e todos da sua casa comeram por muitos dias. Uma coisa a gente consegue humanamente fazer. Humanamente falando, nós conseguimos nos desapegar do pouco. Do pouco é fácil nos desapegarmos, mas do muito é um pouco mais complicado. Isso é natural, isso é o ser humano que é assim. Eis aí algo para nós praticarmos, para colocarmos na nossa vida como uma prática, e que só é possível por fé e na dependência de Deus, para que tudo que somos e temos seja de fato pouco, para reter-nos, e com absoluto e completo desapego possamos ofertar tudo, 100% de tudo o que nós temos e somos para o reino de Deus. E aí um detalhe importante, administrando da melhor forma possível. Ofertar tudo, ofertar 100%, não é eu simplesmente pegar e transferir isso para o outro e eu ficar aqui, não. É eu administrar 100% do que Deus me deu para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem do meu próximo, para o bem da minha sociedade, para o bem da minha igreja, para o bem do outro. Nós cuidamos de tudo que Deus dá e dizemos, tudo que eu tenho e sou, pertence ao Senhor, e Ele quer que eu administre isso da melhor forma possível para que o seu reino cresça e se expanda. Deus nem precisa das nossas ofertas, mas Ele dá grande valor àquele que doa 100% de tudo que é, de tudo que tem, para o reino de Deus, administrando da melhor forma possível, pois quando dependemos de Deus, tudo de fato e de verdade é pouco. No texto de Hebreus, que nós ouvimos hoje, fala da doação que Deus fez em Cristo, uma única vez, um sacrifício único, uma entrega completa e total, uma única vez, para pagar todos os pecados de todos os tempos.
para que nós tenhamos a verdadeira vida na eternidade. Que Deus, em sua graça, em seu amor, nos anime a cada dia vivermos na dependência de Deus, nessa certeza de que tudo o que nós somos e temos, diante de Deus, é pouco. Porque Deus tem muito, muito mais para nos dar e oferecer do que nós podemos imaginar, o que nós podemos pensar em ter. Que assim seja, hoje e sempre. Amém.